Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Aqui falando com vocês, Renato Siqueira, sacerdote de Umbanda Universalista, para mais um vídeo do nosso projeto Caminhando na Umbanda. Hoje, novamente, nós estamos terminando aqui o Evangelho e eu ia fazer um outro tema hoje, mas parece que toda vez que tem Evangelho, parece que o tema é feito apropriadamente para que eu possa fazer esses vídeos, que eu gravo para trazer para vocês, No Evangelho de hoje, como é que é o nosso processo aqui de Evangelho? A gente não segue muito a norma do Evangelho utilizada pelos nossos irmãos espíritas, A gente, eu até brinquei uma vez numa outra casa na qual nós participávamos, que a gente fazia um Evangelho meio como repentista, A gente abria e o que naquele dia saía a gente entendia ser por inspiração e certamente iria servir para alguém, e a gente faz assim desde então. Então hoje nós abrimos aqui, esse nosso livro, que a gente sempre trabalha com ele, o Pensamentos que Ajudam, do nosso irmão José Carlos de Luca. E hoje o texto que nós encontramos foi na página 92, o texto A Bela e a Fera. Eu vou ler para vocês. Trate você mesmo como um amigo querido. Uma das melhores coisas que você pode fazer é ser gentil consigo mesmo. Isso significa não ser crítico demais a respeito do seu humor. Todo mundo tem dias ruins. Esse texto é da doutora Julie Silver, do livro Você Pode Curar a Si Mesmo, da editora Cultrix. E aí vem a consideração aqui do nosso irmão. Procuremos viver bem conosco. Se não fizermos isso, dificilmente seremos felizes, e mais difícil ainda será vivermos bem com os outros. E assim nossa vida poderá se transformar no inferno. Cultivar sentimentos de culpa, autorrejeição e hostilidade em relação a nós mesmos criará uma indesejável divisão interior. E a partir dela, essas duas partes, a aceitável e a inaceitável, a boa e a má, ficarão em luta constante. O nosso lado bom desejará combater o lado mau. E nessa insana guerra interior, o único perdedor seremos nós mesmos. Isso porque somos um todo indivisível. Não temos lados, não temos partes, somos únicos, embora complexos. Não precisamos de ataques internos, precisamos de acordos internos. Não precisamos de condenação, mas sim de compreensão. Nossa sombra não deve ser reprimida, antes sim precisa ser iluminada. Nada de combater a nossa fera interior. Por que não a compreendermos antes? Por que não a amarmos? Jesus não pediu para amarmos os nossos adversários? Então por que vamos nos odiar em razão de ainda manifestarmos aspectos que não são tão nobres e belos? Se jogarmos ácido numa ferida, ela porventura cicatrizará? Quando passou pela terra, Jesus nunca nos pediu que julgássemos e feríssemos as pessoas, e isso se aplica a nós mesmos. Ele apenas pediu que amássemos, sobretudo os nossos opostos. Porque a cura se estabelece quando nós unimos o que está separado, quando nós juntamos os pedacinhos que estão escondidos debaixo do tapete, quando nós guardamos a espada para não sermos mortos por ela, como afirmou Jesus. No clássico filme A Bela e a Fera, não se vê uma luta entre o bem e o mal. A Bela não foge da fera nem a maltrata. Antes, desperta nela sentimentos sublimes. E a fera, em vez de devorá-la, passa a tratar a Bela como uma princesa. No final, a Bela percebe que ama a fera e declara seu amor a ela. E nesse mágico momento, a fera se transforma num lindo príncipe, quebrando o encanto que o condenara a viver como fera até o dia em que conseguisse se casar com uma donzela. Conosco também moram a Bela e a Fera. Só o amor fará com que os dois se unam, tornando-se uma só alma, integrada pelos opostos que não mais se separam, apenas se somam. Nessa leitura, a gente está falando aqui do quê? Do perdão.
mas é um perdão muito especial, porque é o perdão de nós mesmos. Jesus disse que nós deveríamos perdoar não 7 vezes, mas 77 vezes. Isso está no livro de Mateus 18, 15, 20 e 22, 21 e 22. Quando ele disse que nós devemos perdoar até 77 vezes, ele não falou que nós devemos perdoar somente o outro até 77 vezes. E quando ele disse 77, não é para você ficar contando, tá, cara pálida? Não é para ficar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Até porque você vai perder a conta. E é essa a sacada de Jesus. Que você não deve contar. Você deve só perdoar. Obviamente, por uma questão de autopreservação física, emocional e espiritual, você vai manter distância daquele que te fere. Mas ainda assim, perdoá-lo. Quando Jesus diz, que nós devemos amar os nossos adversários, uma coisa que é importante a gente ter em mente, primeiro, no Evangelho, capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, na parte 11, diz aqui, não julguem para não serem julgados, pois serão julgados conforme julgarem os outros. E será aplicada a vocês a mesma medida que usarem para medir os outros. Ou seja, Jesus disse que a gente não deveria julgar. Quando ele disse isso, ele disse que nós não devemos julgar nem aos outros, nem a nós mesmos. Não nos cabe esse julgamento. Além disso, repare, a gente nunca julga para absolver. Já repararam isso? A gente nunca julga para absolver. A gente sempre julga para condenar. O julgamento nunca é favorável. Então, já que você não tem a capacidade de julgar de forma favorável, benevolente, misericordiosa, não julgue. Simplesmente perdoe e deixe ir. Uma outra coisa que é importante a gente levar em consideração é, quando ele diz aqui, a cura se estabelece quando nós unimos o que está separado. Tem um ditado que eu gosto muito e que eu falo muito, uma frase que eu, ao longo da minha trajetória, eu desenvolvi, que é, tudo que agrega é divino, tudo que segrega é umbralino. Ou seja, tudo aquilo que faz com que a gente rotule o nosso irmão, tudo que faz com que a gente tenha o desejo de se apartar do nosso irmão, de rotular, de olhar o nosso irmão com desconfiança, com diferença, de uma forma, às vezes, preconceituosa, de uma forma, às vezes, que gera uma divisão, uma segregação, um antagonismo com o nosso irmão, seja nosso irmão de terreiro ou não, tudo que causa essa divisão não vem de Deus. Tudo que causa essa divisão vem das energias densas, umbralinas, com o objetivo de nos separar. Outra coisa importante é que essa luta que a gente tem é contra a nossa mente. A nossa mente, ela pode ser a nossa melhor ferramenta e ela pode ser o nosso pior inimigo. Digo para vocês, a mente desgovernada é o pior obsessor que o ser humano pode ter que enfrentar. Porque a mente desgovernada, ela destrói a sua autoestima, ela destrói o seu respeito próprio, ela destrói o seu senso de valor e ela faz com que você automaticamente baixe a sua vibração, criando assim a oportunidade para que outros venham lhe obsediar e destruir a sua felicidade, a sua gratidão e a sua evolução espiritual. Espero que esse conteúdo tenha sido proveitoso para você e estamos aqui abertos para os comentários, para qualquer adição, qualquer comentário ou qualquer ideia que vocês queiram dar para o nosso trabalho que nós estamos desenvolvendo. Muito obrigado a todos vocês, que nosso Pai Oxalá e todos os nossos orixás abençoem abundantemente o seu dia. Muito obrigado por nos assistir até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.